pastor está criando uma língua ininteligível a partir do versículo 2. Eu estou criando uma língua. Está criando, porque o dom de línguas é a capacidade sobrenatural de falar um idioma humano. Senhores, só um pouquinho. Só um minutinho, querido Davi. Meus queridos irmãos, nós somos aqui extremamente ignorantes. Segundo, porque talvez sejamos pentecostais, que já fomos citados como seita. E já foi falado aqui que os dons... Eu quero que alguém tenha coragem de falar. Aqui, se a língua que eu falo não é do Espírito, é de quem? Por favor, eu sou pastor. Da pessoa. Eu sou crente há quase 40 anos, sabe, irmãos? Eu era um drogado e Jesus libertou a minha vida e eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Deixa aí pro senhor, para você que está me assistindo aqui. O irmão aqui disse que os dons têm que ter um propósito. Eu vou dizer qual é o propósito. Movimento pentecostal é o maior movimento que cresce no mundo. Pregação do evangelho, salvação, libertação. Carnalidade não liberta ninguém. A maior evidência de que o dom de línguas cessou é que o que nós temos hoje não é dom de línguas. O que é praticado hoje nas igrejas. Oi? A maioria, o senhor disse. Alguns, então, é real. Não disse maioria. Tudo. Disse o que nós temos hoje não é dom de línguas. 100%. 100%. O senhor então disse que os pentecostais falam o quê? Vamos lá. Se não existe dom de língua, eles falam o quê? Essa manifestação de êxtase, essas experiências de êxtase, elas, até antes do cristianismo, mas a partir do cristianismo, sempre estiveram associadas a seitas nascidas ali, por exemplo, com o montanismo, que hipervalorizavam essas experiências de êxtase, atrelando isso à suposta manifestação do Espírito Santo. Mas isso nunca foi. Calma, eu vou mencionar. Isso nunca foi aceito. O pastor mencionou ali que o testemunho da igreja corrobora que o dom de línguas... É equivocada essa visão. Por quê? O próprio Orígenes de Alexandria, Agostinho, João Crisóstomo, como o pastor mencionou, todos esses, eu tenho citações deles aqui, dizendo que esses dons, à medida que a igreja já não precisava, à medida que o propósito desses dons foi cumprido, que era falar das grandezas de Deus e servir como juízo para os judeus, juízo esse que veio no ano 70 sobre a nação judaica, à medida que esse dom atingiu seus propósitos, cessou aí nessa fala do na senhor, igreja. Por exemplo, Crisóstomo vai falar assim que não era comum, mas existia. Então, eu vou colocar Crisóstomo acima do que está escrito, do que aconteceu na Bíblia, porque ele era um pai da igreja, vamos dizer assim? Não. Assim, eu estou usando o argumento do irmão. O argumento trouxe isso como evidência. É que o senhor falou assim. O pastor Davi, eu estou falando em cima falando em cima da sua própria fala. O senhor disse assim que existia e ele falou conforme ia cumprindo o propósito, ia deixando. O propósito está claro na Bíblia. O propósito mencionado lá em Atos 2, mencionado em Atos 2, isso não é a questão. Mencionado em Atos 2 e mencionado em 1 Coríntios 14. Uma vez atingidos os seus propósitos esses dados pelo próprio Deus, não sou eu que dei os propósitos do dom de línguas, eles cessaram. Por quê? Porque serviu de juízo, de sinal de juízo e o evangelho pôde se espalhar rapidamente. Acabou isso. Esse dom de línguas ininteligível, que nem dom de línguas que nós temos hoje, nunca foi uma manifestação legítima do Espírito Santo. Isso é tanto evidência que desobedece o que diz 1 Coríntios 14, quando o reverendo Antônio aqui mencionou, que nós devemos fazer tudo, e aí ele contrapõe profecia com línguas, mas tudo deve ser feito para a edificação da igreja. O que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14 não é regulamentar o dom de línguas. Longe disso, mas longe disso. Não está regulamentando. Fazendo o seu argumento, ele está colocando o dom de línguas, o verdadeiro, né, como um dom menor em relação ao dom de línguas. O que ele quer enfatizar ali é o quê? Edificação da igreja. Edificação da igreja. Pastor Isaac, o senhor permite uma pergunta? Duas. Não é uma questão leviana nossa. Quando eu uso alguns pais da igreja, como o senhor usou, dizendo que eles reconheciam a não continuidade disso, que já tinha se cumprido o seu propósito de julgamento dos judeus e tal. Mas que existia na época Então, mas peraí, o senhor aceita a fala de alguns pais da igreja para corroborar a sua doutrina que o senhor acredita, que o senhor defende, bíblica, de que, esse pai da igreja, ele corrobora com o que o texto, do jeito que eu acredito. Ele diz que cessou. Aí o senhor diz que não. Quando um outro pai da igreja
citado pelo Jonas ou pelo Davi, diz que não, que isso existia na época deles. Peraí, não tem uma certa leviandade? Eu aceito o que um pai da igreja diz e não aceito o que o outro diz? Vamos lá. Os pais da assim, igreja, os pais da igreja, eles não viveram todos no mesmo período. Ok. Eles não viveram todos na mesma época. Existem os pais apostólicos que viveram ali no primeiro século, ali finalzinho do primeiro século, começo do segundo século, e a partir do segundo século nós temos os pais da igreja. A evidência já começa com Orígenes do segundo século, já dizendo que os sinais do Espírito Santo eram manifestos entre os cristãos no início, mas agora já não são tão claros. Isso Orígenes do século II. Então, João Crisóstomo vai dizer, este lugar, 1 Coríntios 12, é obscuro, porque estes fatos cessaram, sendo eles ocorrências de outrora, mas Pastor, que agora não é isso tem que nós mais estamos lugar. questionando. O que eu estou questionando com o senhor é, eu não sou leviano. Quando eu aceito que alguns pais da igreja diz, porque concorda com o que eu acredito, mas outros pais da igreja também diz ao contrário. E agora, o que a gente faz? Ou seja, a palavra de um pai da igreja, lógico que teve outros mais influentes, como Orígenes, não tem valor porque ela discorda daquilo que eu acredito. Não é isso. Não é isso. O meu argumento vai no sentido da temporalidade. Os que estiveram mais próximos dos apóstolos defenderam essa visão. Ok. Os que estiveram mais próximos dos apóstolos, já nós vemos no 3º, 4º século, a vasta maioria dos pais da igreja defendendo o cessacionismo. A nossa maior alegria é saber mas que os pais da igreja não são infalíveis. Só é ver as besteiras de Agostinho, né? Só é ver as besteiras de Agostinho, né? Mas não é a base para a nossa posição. Só para cutucar Irmãos, mesmo. eu dei aula de história há muito tempo. Dei aula em internato. Não é minha formação, eu tenho formação em história. A história depende do livro que você pegar, do historiador. Se o historiador tiver uma visão reformada, ele vai falar sobre o montanismo, sobre os Quakers, por exemplo, não é? Ele vai dizer, os Quakers eram uns tremedores. Por que nenhum deles serve os moravianos, né? Até aí tudo bem, porque é uma questão dogmática, de construção teológica, como o Davi falou, e eu concordo peremptoriamente. Agora, o que a palavra de Deus diz? Já vi que o reverendo... e espero que nós estejamos calmos, nós somos amigos, né? Já há bastante tempo. O reverendo Antônio... Mas depois acalma, depois não, joga a água. gente é amigo, eu não gosto, meu negócio é sempre na base da educação. Ele citou vários textos gregos, então vamos lá para o grego, a minha área, eu sou professor de grego. O texto diz aqui, 14:2, lalon é um particípio, na verdade, não é? Está falando, glossê, língua, está na visão dativa, glossê, línguas, o que é uma partícula negativa, não aos homens, quer dizer, tá certo a minha exegese? Perfeito. La lei, terceira pessoa do presente Eu não vou indicativo discutir com ativo. você, nem Não. com grego nunca. Terceira pessoa do presente indicativo. Alá é uma adversativa, não é? Veja, então está dizendo, não fala aos homens, mas a Deus. Isso. Se não fala aos homens, não é idioma. É uma manifestação sobrenatural. Não fala aos homens porque ninguém está entendendo. Quem entende, senão Deus, todas as coisas. Só que está falando... Porque não tem interpretação. Sim, peraí. Porque a cuei é ouvir. É ouvir. É a terceira pessoa do presente indicativo ativo. Mas no contexto, na polissemia lexical, esse verbo é entender. Por quê? Sim. Porque misteria... Ele joga luz no texto todo. É mistério, gente. Então, óbvio, tá aqui, língua estranha. Tanto que a visão, a corrigida, inclui a palavra estranha. Outras línguas. Mas mistério... Outras línguas. O senhor, vou falar em outro idioma com o senhor vai entender? Outra língua. Tá bom. Tá, Hananitipó, o senhor entende? Outra língua. É coreano, o senhor pode trazer um coreano aqui que vai entender. Agora, mistério ninguém entende. Não, mas aí, não entende quem fala. Não entende quem fala sem interpretação. Por isso que eu estou dizendo. Se isso for verdade, então, essa Bíblia está desatualizada, porque hoje ela não seria verdade. Eu não posso arrancar texto da Bíblia. Eu não posso. É o que está fazendo. Eu estou lendo o texto para você, irmão. O senhor quer ler? Pensando. O senhor quer ler? Já leu várias vezes. Então, vamos ver se agora o senhor entende. Não. Tá o que está falando língua... Tá pensando o texto do capítulo. Não, o que fala língua... Tá construindo a teologia com base em uma palavra. Você que está me ouvindo, o que fala língua, não aos homens fala. Não está falando a homens. Deixa eu fazer uma mas pergunta, a Deus. Em espírito fala mistério. Mistério. Aí, é que ele não entende o que ele está falando. Por isso que ele fica caladinho. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se não tiver interpretação, ele tem que ficar calado na igreja. Deixa eu fazer uma
pergunta. Exatamente. Os senhores Então, ó, entende a acreditam... língua aí, entende o texto aí. Os senhores acreditam aí, o pastor Davi e o reverendo Antônio e o pastor Isaac, vocês acreditam que Deus, então, pode dar um dom de uma língua inteligível? Não, a língua deve existir. Sim. Que a língua Deus exista. pode, Existe. Deus Isso pode vocês dar acreditam. outra uma Quem língua fala pode não inteligível. entender. Difícil. É o que fala, não entende. Ok, isso vocês Porque acreditam. por isso que ele diz, quem fala em línguas, ore para que também interprete. Isso. Ok, mas Deus pode Por isso que dar, ele fala, então. pode dar. Ok, pastor Davi. Sabe Mas quando que caso esse ele texto não de 1 interprete, Coríntios qual é a 14... fechada? Sabe quando Certeza? que esse texto Tá de 1 Coríntios Capítulo 14 13, aconteceu? Então vamos lá, Tá Davi. escrito aqui. A questão é, Será? se não tem, Se fica não de tem, boca calada. intérprete, Exato. fique calado. É Exato, isso? Exato. É isso? Vamos ler. Exato. Vai lá, Tá escrito? Davi. Vamos Exato. ler? Vamos ler o texto como Vai lá, está Davi. escrito. Capítulo 14, versículo de número 1 e 2, né? Vamos pro 2. Pois quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Claro, só ele entende. E eu Não, e acho se ele que... não está entendendo? Ok, só Deus entende. Claro. Visto Essa é a que ideia. ninguém o Exatamente entende. essa. Ele não É está isso aí. entendendo. Para ele é Ele mistério. não entende, mas Ele Deus não entende. Só Não é- Deus. blá, 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 Mas blá, a blá, blá. questão Irmãos, aqui é o não é texto. se ele entende ou não. É se não houver intérprete, ele deve ficar calado. Leu 21. Essa é a pergunta. Claro. Vai lá, Davi. Vamos lá. Vamos lá, Davi. continuar o 2, né? Visto que ninguém o entende e em mistério... Aliás, e em espírito fala mistérios. Isso. A mesma Ótimo, palavra lá que claro. você tava Mas o falando. que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Ótimo. Exatamente. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Claro. E esse edificar aqui é uma construção, é uma melhoria da... Isso é uma questão negativa. Isso é uma questão negativa do Como texto. é? Por quê? O que fala em outra língua, a si Misericórdia mesmo de se Jesus. edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Esse é o ponto de Paulo Pastor nesse Isaac, texto. Ele não está isso não tem regulamentando. nada de Ele negativo não aqui. está regulamentando o dom de E em línguas. momento algum Ele eu disse está que ele dizendo, estava ó, regulamentando. Isso foi o senhor que mas disse. o Eu ponto estou de apenas Paulo é, lendo o texto. vamos edificar a igreja. Ele está falando isso aqui até de maneira irônica. Você que está falando em línguas ou recebeu o dom de línguas, o verdadeiro. Pastor, Você... Cadê a ironia aqui? pastor? Cadê a ironia aqui? Você Aí, o não- pastor, que é advogado, pastor faz Isaac, estudo hermenêutica. pastor Isaac, Cadê a o senhor ironia? me Cadê a desculpa, o ironia? senhor é Uma advogado. das áreas. O senhor vai ter que Você me mostrar não a ironia no texto. Pastor, o senhor consegue me citar, por favor, em que parte desse texto você consegue enxergar esta figura de linguagem, a ironia? A ironia, aonde? Eu quero E ouvir. qual- Eu também e quais queria, essa eu são- quero. quais Vamos lá, são os vamos lá. literários Essa eu que quero a cooperam ironia. nisso? Vamos lá, vamos Deixa- lá, vamos deixa o lá. pastor Isaac Não falar. precisa desenhar. Não precisa. Deixa o pastor Isaac Primeiro falar. versículo. Não, é que nós é burro demais, irmão. Tem que Não, desenhar. não, porque não. Só o Não, irmão não. achou isso. Calma, pastor. Vamos lá, primeiro versículo. Calma, Segui o pastor. amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. Esse é o ponto áureo do argumento de Paulo nesse texto. Ele não vai regulamentar dom de língua. Ué, e Não aí? vai regulamentar. Não, mas peraí, buscar os dons, e aí? É pra buscar todos, querido. Como é que eu vou, Versículo como é, 2. como é Versículo que vai eu falar de vou outro dom. Vai interpretar falar do se eu versículo- proíbo Ele vai falar do falar? dom de línguas. Perfeito. Então ele vai falar de maneira negativa para o seu argumento, para estabelecer o seu argumento. Total, qual é? A edificação da igreja. O senhor Ele vai teria alguma obra estabelecer. de no vers- referência que corrobore com essa Mas ideia? ele é cuidado, né? Versículo 2, vamos lá. Quem fala em outra língua fala em mistérios, ou seja, ninguém entende, nem a pessoa que está falando. Fato. Mas versículo 3, o que profetiza fala ao homens, edificando e exortando. Mais um ponto alto do argumento de Paulo. Então teve um ponto alto no versículo 1, ponto negativo ou ponto baixo no versículo 2, ponto alto no versículo 3. Agora ele vai encerrar esses pontos altos. Vai dizer no versículo 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Ou seja, ele está replicando o que ele diz no versículo 2. Ponto baixo. Você está falando em mistério, ninguém está entendendo. Mas o que profetiza edifica a igreja, que é justamente o argumento do apóstolo Paulo nesse texto. Versículo 28, voltando àquele lá. o senhor Peraí, pode vai colocar no lá. 5, vai no 5. Só pra continuar, só pra gente entender o argumento de Paulo. Vamos lá. Não, por que não? Tá, vamos ler no Eu 5. quisera que vós todos falassem outras línguas. Opa, ele quer. Eu quisera. Ponto baixo. Não quer. É muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba novamente edificação. Esse é o Isso aí. ponto Tá do bom. apóstolo Paulo. Então, pera só Mas um até pouquinho. aí não é 14. esse o tema, querido. Não é. Veja bem, ó. O tema não é se a profecia é superior, porque edifica Nós todos. O tema concordamos é nisso. se as línguas Cessaram. cessaram. O pastor está criando uma língua ininteligível a partir do versículo 2. Eu tô criando uma língua? Está criando, porque o dom de línguas Tá é a bom. capacidade sobrenatural de falar um idioma Tá bom, então humano. tá bom. Pastor Senhores, Isaac. ó, só um pouquinho. Pastor Isaac. Só um minutinho, o querido Davi. Meus queridos irmãos, nós somos aqui extremamente ignorantes. Segundo, porque talvez sejamos pentecostais, que já fomos citados como seita. E já foi falado aqui que os dons... Eu quero que alguém Deixa eu tenha terminar aqui. coragem de falar. Espera aqui, Se a meu língua irmão. que eu falo não é do Pastor, Espírito, é de quem? Por favor, eu sou pastor. da pessoa. Eu sou crente há quase 40 anos, sabe, irmãos? Eu era um drogado e Jesus libertou a minha vida e eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Deixa aí pro senhor.
para você que está me assistindo aqui. O irmão aqui disse que os dons têm que ter um propósito. Vou dizer qual é o propósito. Movimento pentecostal é o maior movimento que cresce no mundo. Pregação do evangelho, salvação, libertação. Carnalidade não liberta ninguém. Agora eu vou ler o texto bíblico sem grego, sem chamar o reverendo doutor, sem chamar... Porque, irmãos, eu vivo de ensinar. Agora você, irmãozinho pentecostal, só ouça o texto. Vou ler com a pontuação correta, tá bom? Tá bom? Só lembrando que se pentecostalismo for seita, o cristianismo foi considerado seita e está na Bíblia. Tá bom? Ninguém falou que pentecostalismo é seita irmão, aqui, Roberto. você fez uma ilação. Ninguém tá falando isso aí. Primeiro aos Coríntios, ó. Não cria argumentos para você sensacionismo. Só Bíblia. Deixa que a gente defenda o sensacionismo. Só Bíblia, irmão. Só Bíblia aqui, ó. Só Bíblia, mais nada. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, aqui, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai é imperativo. Pode ver aqui. Tá? É verdade. Mas principalmente que profetizeis. Porque tá certo, profecia tá edificando todo mundo. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus. Paulo tá regulando. Visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Então mistério não é idioma. Olha aqui. 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Quem fala em língua fala com Deus e quem profetiza fala aos homens. Pronto. Ponto. E mais aqui, ó. E o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. É a função. Mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo só está regulando. Onde é que está escrito aqui? Senhoras e senhores que nos ouvem nessas 300 cidades. O texto que está dizendo que a língua cessou. Irmão advogado, pastor, servo de Deus, irmão querido amigo, mostra o texto. Olha,